A palavra de Deus, ela é pródiga em vários exemplos de semeadura, várias situações, várias instâncias. Temos exemplos de como a semeadura se exercita, por exemplo, no aspecto pessoal, pessoa a pessoas, ou num grupo mais restrito, como no caso de Filipe, lá no início do livro de Atos, quando temos ele correndo atrás do eunuco, que estava daquele oficial governamental, e ali ele faz aquilo que nós chamaríamos de evangelismo pessoal nos nossos dias. Nós temos uma situação também de maior aproximação pessoal, no caso que nós lemos aqui no capítulo 16 de Atos, quando Paulo está lá preso em Filipos, e onde ele faz a evangelização do carcereiro, e ali nós vemos a conversão dele e o recebimento de toda a sua família pelo batismo naquela ocasião, e a forma como Deus milagrosamente transformou não apenas uma vida que estava entregue a Satanás, a uma vida de dedicação agora a Deus, e a grande alegria que aquela conversão produziu, como nós tivemos oportunidade de ler, mas como Deus transformou todo um contexto, toda uma situação, a própria situação de Paulo e da transmissão do Evangelho. Nós temos exemplos na palavra de Deus de semeadura no meio religioso, no meio daqueles que tinham profundas crenças religiosas, quando no capítulo 17, saindo do capítulo 16 que nós lemos, no capítulo 17 nós temos Paulo lá em Tessalônica falando na sinagoga, depois temos ele falando aos bereanos lá no meio do capítulo, e o registro na palavra de Deus de que aqueles foram mais nobres do que os outros, porque eles estavam ali presos às Escrituras e procurando aferir aquilo que Paulo estava semeando, se realmente aquelas coisas eram assim. O crivo das Escrituras, o padrão das Escrituras sendo utilizado para aferir as palavras que eles estavam usando. Temos o exemplo de evangelização no meio daqueles que não ligavam a mínima para as Escrituras, no meio dos intelectuais, no meio daqueles que só se importavam com as últimas novidades, na segunda parte do capítulo 17, quando Paulo está lá em Atenas. E Paulo usa pontos de contatos daquela situação, daquele paganismo, para mostrar a religiosidade latente que aqueles próprios intelectuais tinham quando eles erguiam estátuas a todo tipo de deuses e até uma ao Deus desconhecido. E Paulo diz, é exatamente esse que eu venho anunciar, e ele vai semear a palavra que vem desse Deus que para eles era desconhecido, mas era o único Deus do universo. E assim nós temos o capítulo 17 e chegamos ao capítulo 18, que é onde nós queríamos concentrar nossas atenções nesta noite. E o que nós estamos querendo fazer é aprender com a semeadura de Paulo. Nós temos essa oportunidade de verificar como não somente Paulo, mas o próprio Cristo e os seus servos, seus discípulos, semearam a palavra, e o que é que isso tem a nos ensinar na nossa situação, quando estamos envolvidos e concentrados agora, nesse momento, nesses meses, nesses domingos, na questão do semear, da semeadura. Aprendendo com a semeadura de Paulo em Corinto, porque é para Corinto que Paulo vem depois de Atenas. E eu pediria que vocês conservassem suas Bíblias abertas no capítulo 18 do livro de Atos. Atos, capítulo 18, porque nós iremos fazer várias referências aos versículos 1 até o 17, vamos ler na medida que nós formos fazendo aqui a exposição, e a nossa intenção é a seguinte: compreender aquilo que está aqui escrito para a nossa instrução. Compreender bem, compreender profundamente o que foi escrito. E acho que nós poderíamos dividir até esse texto aqui em 3 sessões, depois de uma breve introdução nos versículos 1 e 2, nós vamos ter 3 sessões onde temos a concentração da nossa atenção em situações e contextos bem específicos e peculiares daquele trabalho que Paulo fez naquela cidade.
E depois nós queremos extrair 3 lições também para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa tarefa de semear. É tempo de semeadura. Vamos orar pedindo a orientação de Deus então para os nossos propósitos aqui nesta noite, nesses minutos que estaremos examinando a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque temos a tua palavra e ela está colocada diante de nós com tão ricos exemplos e situações que estão ali para nossa instrução, Senhor. Ajuda-nos a não desprezar a tão grande nova da salvação, que nos tira da lama do pecado, do caminho da perdição, nos traz de volta a uma situação onde podemos te honrar, te glorificar com a nossa vida, com as nossas palavras, com a pregação desta mesma palavra, como tu nos comissionastes. Faz com que nós não sejamos negligentes para com ela e tenhamos o desejo intenso de estudá-la e de aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Lucas, o livro de Atos, vocês sabem, é como se fosse segundo Lucas, né? O primeiro sendo o seu evangelho. Lucas fez uma exposição no seu evangelho de tudo aquilo que Jesus Cristo realizou e faz parte daquele grupo de 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, porque eles olham o mesmo período da vida de Cristo sobre a mesma ótica, olham o mesmo período, trazendo situações e pontos de vista, às vezes, um pouco diferentes, e um complementa o outro, mas eles observam o mesmo período da vida de Cristo. E aí Lucas escreveu aquele primeiro tratado para que Teófilo tivesse plena certeza daquelas coisas que haviam ali sido escritas, e agora vem e escreve Atos, que é uma narrativa. O texto nos vem aqui como uma narrativa histórica. E ele fala resumidamente, esse capítulo 18, de incidentes que levaram à fundação da igreja lá nessa cidade de Corinto, sobre a semeadura de Paulo nessa cidade. Corinto estava situada apenas a 80 quilômetros de Atenas, e Paulo veio de Atenas até Corinto, né? Um pouquinho menos do que separa Campinas de São Paulo. Não muito longe, mas os meios de viagem e navegação naquela época eram bem diferentes, e transporte eram bem diferentes do que o que nós temos hoje, e às vezes um tempo considerável era consumido nessas viagens de Paulo. Mas ele está envolvido nisso, nessa semeadura, partindo de cidade em cidade, de situação em situação, na medida que Deus ia abrindo as portas e levando ele nesse trajeto. Nós temos aqui, como na maioria dos evangelismos e das semeaduras que temos registrados na palavra de Deus, um grande exemplo de evangelismo urbano. É verdade que eu disse que tem situações específicas e até de evangelismo pessoal, mas a maioria da evangelização que nós temos na palavra de Deus era realizado nas cidades, nos grandes centros. E Deus, em sua providência, sabia que evangelizando os grandes centros populacionais e de comunicação e comerciais, ele estava assim atingindo pessoas que iriam viajar e disseminar a palavra, disseminar o evangelho por todos os confins da terra, como nós somos comissionados a fazer. E Corinto era isso, era um grande centro comercial, grande porto, localização estratégica. A cidade, ela fervilhava com a presença constante de estrangeiros também. Interessante nós notarmos e sabermos que muitas línguas eram faladas em Corinto, e deveríamos até ter isso em consideração quando nós lemos as cartas de Paulo àquela igreja, aos coríntios, e Paulo colocando tanta ênfase sobre instruções sobre a questão do falar em língua. Devemos lembrar que muitas línguas estrangeiras, e nesse sentido que nós entendemos que ele usava o termo quando procura disciplinar a balbúrdia que poderia acontecer e ocorrer naquela cidade, naquela igreja, se certas regras, certas situações não fossem observadas. Corinto era também
um centro, uma cidade que tinha uma intensa religiosidade, mas era uma religiosidade falsa. Era um dos locais do culto a Afrodite. Isso significa que a forma cultica daquelas pessoas entrelaçavam imoralidade com a prática religiosa. Algumas fontes, quando a gente estuda o que acontecia naquela cidade, falam de que existiam ali cerca de 1000 prostitutas culticas envolvidas nas práticas de culto. Vejam como a religiosidade sem Deus é distorcida ao ponto em que a imoralidade ela é entrelaçada ao culto a deuses estranhos, a deuses distorcidos, a deuses que são totalmente impotentes e que não representam aquilo que é a verdadeira divindade, o nosso Deus verdadeiro, que é puro e que prega e que requer a pureza daqueles que o cultuam. Outras fontes falam até de 2000 prostitutas que estariam envolvidas nessas cerimônias religiosas ali naquela cidade. E essa promiscuidade que nós observamos aqui naquela cidade, essa promiscuidade também estava presente na igreja. As pessoas convertidas traziam também hábitos pecaminosos e Paulo teve que lidar com situações muito difíceis, muito contrárias à palavra de Deus, lá nas suas cartas àquela igreja. E em um determinado momento ele relaciona uma série de pecados que se centralizam na imoralidade, na prostituição, e ele diz, tais fostes alguns de vós. Ele diz, essas coisas têm que ficar no passado e não fazer parte da prática, do presente da igreja de Cristo. Paulo confrontou aquela igreja de uma forma muito incisiva, muito dura, sobre a questão da pureza e da moralidade. O nosso capítulo aqui diz que depois disto, no versículo 1 do capítulo 18, disto de quê? Daqueles incidentes narrados no capítulo 17, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E é aqui em Corinto que ele encontra essa situação, por um lado, uma situação de muita agitação comercial, de muitas pessoas, centro comercial, por outro lado, uma cidade entregue a uma religião falsa, à imoralidade. Existe um livro que foi escrito por um autor chamado Gardner. Esse livro já está há décadas traduzido para o português e foi traduzido com o seguinte nome, A Catástrofe Corintiana. Ele não fala sobre a perda da Libertadores, da Taça Libertadores, não tem nada a ver. Mas ele fala sobre a catástrofe moral que existia naquela sociedade de tal maneira que contaminou aquela igreja e Paulo teve que lidar com uma verdadeira catástrofe quando está escrevendo aquela carta. Para vocês terem uma ideia, a situação naquela cidade era tão grave que existia um verbo, foi gerado um verbo, corintianizomai, que significa agir como um corintiano, não, como um coríntio. Corintianizomai, que significa entregar-se à dissolução moral, era utilizado dessa maneira. Quando as pessoas se referiam, essa pessoa está agindo como um coríntio, elas queriam dizer que ela estava com uma vida dissoluta de tal maneira que retratava aquilo que era aquela cidade, aquela sociedade. Da mesma forma, como nós temos também cretenizomai, que significa agir como um cretino ou como um cretense, aqueles que habitavam a ilha de Creta, onde Paulo fala a Tito que eles deviam ser repreendidos porque eles eram totalmente dissolutos em seus costumes, e a igreja tinha que ser transformada, ela não podia retratar a sociedade da forma como ela era. Então, esse é o contexto aqui da cidade, que nós encontramos aqui logo no versículo 1, Paulo em Corinto, e o versículo 2 diz assim, que lá encontrou um certo judeu chamado Áquila,
ou algumas versões não tendo acento, as pessoas pronunciam Aquila, mas Áquila, na maioria das versões, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, e Paulo aproximou-se deles. Cláudio não é o nosso presbítero aqui, mas o imperador Cláudio de Roma, ele tinha um decreto, ele fez um decreto aonde ele decretou a expulsão dos judeus de Roma. E é interessante porque, aparentemente, por outras fontes históricas, um texto da época diz que esses judeus foram expulsos de Roma por causa de um tal de Cresto, que provavelmente é uma alusão a Cristo. Provavelmente, os judeus foram expulsos em função das conversões que estavam existindo entre os judeus e, consequentemente, das brigas que estavam acontecendo no meio dos judeus por causa dessas conversões. Mas Deus, na sua providência, fez com que essa expulsão, que provavelmente eram em torno de 20 mil judeus que foram expulsos de Roma, o imperador disse: eu não quero essa confusão aqui. Esses judeus eram, no meio deles estavam aqueles como Priscila e Áquila, que eram servos de Deus. E eram também semeadores, estavam semeando, e Paulo encontra-os ali. E o texto nos diz, então, a partir do versículo 3, e nós temos aqui, do versículo 3 até o versículo 8, o primeiro trecho nosso que nós queremos ver, onde nós temos a semeadura própria, de 3 até o versículo 8. Posto que eram do mesmo ofício, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Fazer tendas. Paulo tinha uma profissão. Era comum nas famílias judaicas os pais ensinarem uma profissão aos filhos. E Paulo era fazedor de tendas. A cidade de Tarso, na qual ele havia crescido, era famosa por essa profissão, os fazedores de tendas que surgiam de lá. E ele era versado no ofício, e era o mesmo ofício de Priscila e Áquila, e Paulo, junto com eles, passou a morar com eles e trabalhava nesse ofício de fazer tendas. Mas diz o texto aqui, que tendo um ofício, tendo uma profissão, tendo uma atividade, Paulo, no versículo 4, diz assim: todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então nós lemos que o envolvimento de Paulo no seu ganha-pão não fazia com que ele negligenciasse aquilo para o qual ele havia sido chamado, que era semear. Semear. E todos os sábados ele ia exatamente para onde estavam os judeus ajuntados. E ali ele, diz o texto, que ele discorria, ele fazia exposições na sinagoga, persuadindo. Essa é a mesma palavra que lá em Atos 17:3, quando ele está na sinagoga lá em Tessalônica, diz que Paulo arrazoava, raciocinava conjuntamente com eles, trazia, pensava as evidências das escrituras do Antigo Testamento, que eram as escrituras que ele tinha ali. Nós temos o Novo Testamento em formação, e então ele pensava e mostrava como aquele que havia padecido em Jerusalém, ressurgido dos mortos ao terceiro dia, era aquele Cristo, o Messias, que estava profetizado no Antigo Testamento. Persuadir, arrazoar. Tito 1:9 nos traz também a mesma ideia, e ali o termo é convencer, convencendo. Então essa ideia de persuadir, essa ideia de arrazoar, essa ideia de fazer uma exposição.
isso está aqui no cerne desse semear. Porque, afinal de contas, o que é que nós semeamos? Semeamos a palavra, é o que Paulo está fazendo. É o Cristo que nos ensina lá na parábola do semeador que a semente é a palavra. E então é a palavra que nós semeamos. Quando nós expomos a palavra, quando nós falamos da palavra, quando nós damos uma porção da palavra, uma Bíblia, quando nós sentamos com alguém para ler a passagem e explicar o que é que ela significa, as coisas maravilhosas que Deus fez na história da humanidade e que faz por cada um de nós e que ainda fará nesse ajuntamento do seu povo, isso é o semear. E Paulo fazia isso todos os sábados. Mas nos diz o texto aqui que chegaram alguns companheiros com ofertas, lá no versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. O Cristo, o Messias prometido, ele é Jesus. E nós sabemos que eles vieram aqui, trazendo uma oferta, de tal maneira que Paulo pôde deixar de lado o fazer tendas e entregar-se, diz o texto, totalmente, integralmente ao semear, à semeadura. Mas o versículo 6 registra a grande oposição que houve ali. Diz assim, opondo-se eles e blasfemando. Vejam, Paulo estava semeando, Paulo estava trazendo a palavra de salvação. Paulo estava falando no meio daqueles que tinham já um apreço pelas Escrituras. Estava falando nas sinagogas. Estava trazendo boas novas para eles. Mas a palavra de Deus registra que na semeadura há a oposição. E foi isso que aconteceu. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. Paulo está dizendo, a minha obrigação eu estou cumprindo. A oposição que vocês estão mostrando não é oposição a Paulo, mas é oposição ao Deus Todo-Poderoso. É um insulto a Deus que está trazendo aqui a palavra de salvação e vocês estão considerando ela irrelevante, vocês não estão prestando atenção a ela, vocês não estão dando devido apreço à importância dessas palavras. Essa semeadura é uma semeadura que vem de Deus. Desde agora, vou para os gentios, disse Paulo. E Paulo toma aqui uma decisão bem forte, incisiva. Desde agora, vou para os gentios. Agora, nós temos aqui uma situação interessante. O que é que Paulo queria dizer? Que daquele momento em diante ele não ia mais falar na sinagoga? Ou será que ele queria dizer que ele ia sair daquela cidade? Não sabemos ao certo. Possivelmente, pelos versos que seguem, a intenção de Paulo era realmente deixar aquela cidade. Mas registra o texto no verso 7, diz assim, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a qual era contígua à sinagoga. Vejam que coisa interessante, Paulo está pregando na sinagoga. E ele sai ali, para onde é que ele vai? Ele é recebido por um vizinho da sinagoga. Morava junto da sinagoga. Morava junto daquele ajuntamento de judeus que aos sábados ali estavam para estudar as Escrituras. E Paulo, então, vai para o lado da sinagoga, abrigado por Tício Justo, esse que é mencionado aqui no versículo 7. E então, nós vemos aqui as primeiras conversões do versículo 8. A semeadura começa a dar frutos, a semente começa a germinar. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor,
com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Vejam que coisa maravilhosa Deus faz. Quem é que creu? O principal da sinagoga. A oposição havia. E era uma oposição forte, veemente. Mas o principal, aquele que era a pessoa maior na sinagoga, ele foi convertido pelo poder de Deus. E não somente ele, mas toda a sua casa, diz aqui o texto. E também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então nós temos aqui nesses primeiros versos até o versículo 8 a semeadura de Paulo. Uma semeadura que se deu de várias maneiras, às vezes com Paulo ocupado na sua profissão, em outra situação dedicando-se em tempo integral. Uma semeadura que se deu com oposição, mas uma semeadura que foi abençoada por Deus no meio de tudo isso, e é onde nós temos as primeiras conversões. E aí entramos nos versículos 9 em diante, e até o versículo 11 aqui, 9, 10 e 11, nós temos uma comunicação de Deus e a confiança na soberania de Deus, retratada aqui na semeadura de Paulo. Versículo 9 diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E o versículo 11 diz: E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu acho que Paulo realmente estava pensando em sair de Corinto, quando ele recebeu aquela carga de oposição. Eu acho que realmente ele achou que o tempo dele ali estava terminado. Ele tinha feito a semeadura até aquele ponto, ele achou que basta. Essa oposição que eu estou recebendo, isso é demais. Eu não vou ficar aqui falando enquanto vocês ficam blasfemando. Basicamente era essa a situação. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a perdição de vocês, sobre o sangue de vocês, porque as verdades eu as declarei. Mas, desde agora, vou para os gentios. Eu acho que ele queria realmente era mudar de cidade. Deus manda aqueles primeiros frutos, então, o abrigo para o animar, mas Deus vem e fala com ele, especificamente dizendo: calma, Paulo, não é bem assim. Nem sempre as coisas são como se aparentam. A oposição realmente é real. As blasfêmias realmente estão acontecendo. Talvez Paulo estivesse um pouco atemorizado também, eu creio que sim, porque Deus vem e diz a ele: não temas. Porque Deus iria falar que ele não deveria temer. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cale. Provavelmente Paulo estava querendo parar de falar, porque estava com temor perante tamanha oposição que estava se levantando naquela cidade. Mas nos propósitos de Deus, Deus sabia o que haveria de acontecer, e a oposição não iria diminuir, ela iria aumentar. E Deus tinha que fortalecer aqui a Paulo e a fé de Paulo, e reassegurar a ele que ele devia confiar em Deus. Vem essa comunicação de Deus na semeadura, e a confiança que Paulo deposita na soberania de Deus. Diz que Paulo permaneceu ali 1 ano e meio. O que é que significa isso? Que ele ouviu a Deus. Significa que ele confiou em Deus. Significa que ele, quando Deus vem ali e diz: eu tenho muito povo nessa cidade, Deus está dizendo: Paulo, eu sou soberano. Eu sei que você está se esforçando para persuadir, para convencer, para arrazoar. Afinal de contas, é isso que a gente faz quando a gente está pregando o Evangelho. Mas não pense que as pessoas vão ser convencidas pelo seu poder de persuasão, pelo seu poder de convencimento, pelo seu poder em arrazoar, em descrever as verdades de uma forma tão lógica, tão capaz, que as pessoas serão convencidas pelo seu poder. Ah, não é assim, meus irmãos.
porque se assim fosse, nós estaríamos por demais orgulhosos. Não, Deus usa as coisas fracas desse mundo para criar a sua mensagem e vidas que são fortes. Aquilo que o homem considera loucura é aquilo que é fortaleza de Deus, e Ele nos usa, que somos vasos de barro, vasos imperfeitos, mas Ele nos utiliza na sua obra de tal maneira que Ele nos chama nessa semeadura de colaboradores de Deus. Somos colaboradores dEle. Mas quando Deus vem e diz, eu tenho muito povo nessa cidade, Deus está dizendo, olha, o meu povo está por aí, mas no meu método, na minha metodologia de alcançar o meu povo, está a sua ação de semear. Como é em toda a história de transmissão do Evangelho, o povo é de Deus. A conversão é Ele que faz. É Ele que produz pelo seu Espírito Santo, milagrosamente, soberanamente, tocando no coração, abrindo os olhos para que nós possamos ver e entender as verdades espirituais. Mas utilizando pessoas como você, como eu, falíveis, pecadores, mas que se colocam nas mãos de Deus para irem levando à frente a tocha do Evangelho, esse semear contínuo que vem acontecendo durante séculos e que tem que continuar acontecendo na providência de Deus até o final dos tempos. E nós somos parte de todo esse mover de Deus, mas Deus tem muito povo nessa cidade de São Paulo, como Ele tinha muito povo naquela cidade lá em Corinto. E aí Paulo confia nessa soberana palavra e permanece ali 1 ano e 6 meses, semeando, diz o versículo 11, ensinando entre eles a palavra de Deus. Semeando. Semelhança aqui com aquilo que, essa confiança na soberania de Deus, com aquilo que aconteceu quando Paulo sofreu aquele naufrágio, onde Deus diz, ninguém vai se perder, mas Paulo não fica sentado esperando que ninguém se perca, ele vai e conversa com todos aqueles do navio e diz, lança fora aquela carga inútil e faz com que as pessoas trabalhem para que possam estar operando também para que ninguém vá só sobrar e se perder no naufrágio daquele navio. Então a soberania de Deus, ela não elimina a ação humana, mas ela dá um contexto à ação humana, e um contexto glorioso, porque nós sabemos que os propósitos de Deus são cumpridos através das nossas ações. Seus propósitos sempre serão cumpridos. Mas Paulo não ficou em casa, Deus disse que tem muito povo aqui nessa cidade, eu não vou fazer mais nada. Não, ele permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. E aí, nós temos aqui a terceira parte do texto, que é exatamente dos versículos 12 até o 17, quando nós temos oposição e livramento surpreendente nessa semeadura. Oposição e livramento surpreendente nessa semeadura. Diz o texto aqui, quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Vejam que a oposição permanecia. E a oposição não somente permanecia, como ela era entre os judeus, entre aqueles que não haviam crido, ela era unânime. Levantaram-se concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. E veja o teor aqui da acusação contra Paulo, no versículo 13. Dizendo, esse persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos.
Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Percebem o que aconteceu aqui? Todos eles se levantam e diz aqui que a oposição era unânime, concordemente. Provavelmente, eles começaram a dialogar entre si e chegaram a um acordo também com relação à acusação que levariam contra Paulo. E vejam que essa acusação é uma acusação bastante específica. Esses homens persuadem outros a adorar a Deus por modo contrário à lei. Está aqui no versículo 13. Essa era a acusação. É uma acusação, inclusive, diferente daquela que Paulo teve quando houve uma grande confusão também lá na cidade de Éfeso. Isso está mais à frente no livro de Atos. Mas lá a acusação era uma acusação de sedição, uma acusação de ir contrário ao culto e contrário aos negócios, às práticas comerciais lá na cidade de Éfeso. Mas aqui eles se juntaram e vieram com essa acusação que era contrária à lei dos judeus. Eles estavam ali brigando e dizendo que Paulo estava pregando algo que não estava de acordo com a lei dos judeus. Ora, o judaísmo era uma das religiões protegidas pelo Império Romano. O Império Romano tinha essa característica: se ele encontrava alguma religião sendo praticada, e se aquela religião, na aferição deles, não representasse perigo contra o Império, eles permitiam, e era assim que eles mantinham mais ou menos as pessoas também sem grandes revoltas. E isso também foi uma das causas do cristianismo prosperar, porque o cristianismo, os pregadores como Paulo, iam nas sinagogas. Então, para aqueles que não eram judeus, ali era uma questão dos judeus. Ao mesmo tempo, Deus estava fazendo a sua obra, estava convertendo judeus e não judeus também. Mas aos olhos daquele governante aqui, nesse momento, aquilo que estava acontecendo era uma questão particular, uma questão própria deles. E diz que eles foram expulsos do tribunal. Veja, no versículo 16, eles trazem a Paulo como acusado, fazem aquela confusão, provocam um ajuntamento, e numa audiência com aquele que era o governante máximo da localidade ali, o procônsul, eles terminam sendo expulsos do tribunal. Isso gera uma grande discussão entre eles, né? Quem é que teve a brilhante ideia de dizer que era um problema interno nosso? Né? No versículo 17 diz assim: então todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Quem era Sóstenes aqui? O principal da sinagoga. Por quê? Porque Crispo, que era o principal antes, o Crispo havia se convertido. Então nós já vemos aqui introduzida a figura de Sóstenes aqui. Levou a maior surra, levou o maior pau deles próprios ali. E o governante diz assim: Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Grande oposição, mas grande livramento também. Um livramento surpreendente, onde eles começam a brigar entre si, são expulsos do tribunal e nada acontece com Paulo. Quais são as lições, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui desse trecho da palavra de Deus? Primeira lição que eu acho que nós temos e podemos aplicar aqui, sabendo que esse texto é uma narrativa histórica, mas aqui a interatividade de Deus com a história, com os seus servos, com a sua igreja está presente e é para a nossa instrução. Nós vemos a necessidade da semeadura, a necessidade da pregação da palavra. Isso foi o que motivou Paulo a ir até essa cidade.
E isso é o que motivou Paulo a fazer essa semeadura enquanto ele estava envolvido naquele seu ganha-pão, que era fazer tendas, agindo ali para a sua sobrevivência. Paulo tinha uma profissão. Ele não era diferente naquele momento, naquele minuto, de nenhum de vocês que tem uma profissão, que tem um trabalho, que tem um emprego, mas que, sendo cristãos, tendo sido salvos pelo sangue de Cristo Jesus, tem sobre si essa obrigação, essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, de levar à frente a palavra de salvação, de transmitir as boas novas, aquelas mesmas boas novas que lhe resgataram. Aquelas mesmas boas novas que representam a bondade e a misericórdia de Deus sobre você, a vitória de Cristo sobre o mal. E vejam, eu acho importantíssimo aqui que nós temos duas situações. Primeiro, nós temos a semeadura de Paulo no meio a uma atividade diária que ele tinha, que era fazer tendas. Isso é ou não é um exemplo para nós? E depois nós temos a propriedade de alguém que se dedica em tempo integral à semeadura, sim, cujos meios para que esse ministério se desenvolva, ele é providenciado por outros irmãos. Então, nós temos irmãos que vieram, trouxeram uma oferta, de tal maneira que a partir de um determinado momento, Paulo tem um envolvimento integral. E acho que Deus com isso está querendo nos mostrar que a semeadura, ela pode ser exercitada e deve ser exercitada nas duas situações. Quando nós estamos envolvidos também com uma outra atividade, não negligenciemos o semear. E aqueles que foram por Deus chamados e separados para dar o tempo integral ao ministério da palavra, que assim se envolvam totalmente e completamente no semear. E essas duas situações, elas andam lado a lado ao longo da história da igreja, e o semear que elas proporcionam é que vai fazendo a expansão do reino de Deus. É assim que Deus vai juntando os seus, separando para si um povo que é seu. Então, a primeira lição que eu acho que nós temos aqui é essa necessidade da semeadura, e uma semeadura exercida em todas as situações da nossa vida. E a legitimidade também daquilo que nós chamamos, né, do ministério integral, daqueles que se afadigam na pregação da palavra de Deus. Segunda lição que nós temos aqui é a tranquilidade que nós devemos ter na semeadura, de estarmos debaixo e conscientes da mão soberana de Deus. O semear é manusear a semente de Deus. A semente é de Deus. A mensagem é de Deus. A palavra é de Deus. A conversão vem de Deus. A capacitação vem de Deus. As oportunidades, Deus é que vai abri-las. A responsabilidade é nossa. Mas é nossa em que sentido? É nossa debaixo do acompanhamento e da proteção de Deus. Nós lemos aqui que Deus falou especificamente com Paulo, e ele nos fala através da sua palavra a cada um de nós. Com Paulo ele falou especialmente, de uma forma específica aqui, dizendo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Mas a todos nós, ele já nos falou lá na grande comissão, quando ele manda que nós sigamos pregando o evangelho a toda criatura, e ele diz: eis que eu estarei convosco sempre. O acompanhamento no semear dessa palavra que é dele, no acompanhar dessas conversões que procedem dele, o acompanhamento é de Deus, a proteção é de Deus, é o mesmo Deus que protegeu a Paulo, é o mesmo Deus que caminha com você, na medida em que você caminha propagando a palavra de Cristo. Nós não devemos esquecer isso, irmãos, somos instrumentos de Deus em arrebanhar
o muito povo que Deus tem nesta cidade. E a terceira lição que nós podemos extrair aqui é que as dificuldades na semeadura, elas são reais, mas elas são vencidas por Deus. E Ele tem forma surpreendente de vencê-las. Maneiras inusitadas, espantosas, maravilhosas de vencer as dificuldades. Nós nunca deixaremos de nos surpreender com o poder de Deus e com aquilo que Ele faz. Nós vimos aqui, nesses últimos versículos que lemos, os 12 a 17, como aquelas dificuldades foram intensas e reais. Não somente a oposição, era uma oposição de diálogo, experimentada lá na sinagoga, no versículo 6, mas depois ela foi ficando mais incisiva, e ao ponto em que eles levam Paulo perante o tribunal com uma acusação. Mas nós vimos como aquela acusação é trazida por terra, de tal maneira que ele nem presta atenção e expulsa aquelas pessoas daquele tribunal, e eles começam a brigar entre si. Deus surpreende. Nada acontece a Paulo. O acusador aqui, o Sóstenes, ele é inepto. E então ele recebe a oposição daqueles que estavam antes sendo liderados por ele. Agora eles se juntam e dão uma surra nele, espancam ele, naquela tremenda confusão que eles mesmos armaram. E eu acho, irmãos, que Deus surpreendeu ainda uma vez mais, não somente aqueles, mas até provavelmente o próprio Paulo. Vejam quando Paulo escreve a carta dele aos Coríntios. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 1. Vamos ler juntos? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Vocês sabem quem escreveu a carta de 1 Coríntios? Foi Sóstenes. Foi Sóstenes. Vê que ele está junto com Paulo desde o primeiro versículo. Lá no versículo 21 do capítulo 16, lá para o final da carta, Paulo diz: essa saudação eu escrevo do próprio punho. O que significa, com toda probabilidade, que o resto da carta ele estava ditando ali a Sóstenes. Não há certeza absoluta, mas a maioria dos eruditos que têm estudado essa questão acham que esse Sóstenes aqui é, sim, aquele Sóstenes que era o acusador de Paulo. E como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quem sabe aquela surra que ele levou contribuiu para a sua conversão. Deus surpreende no seu livramento, no seu acompanhamento. Meus irmãos, nós devemos estar semeando. Que época nós estamos? A época de semear. Deus vai nos acompanhar nesse semear. E eu desafio a cada um de vocês e a mim mesmo. Vamos orar pelos nossos Sóstenes. Cada um de nós provavelmente tem um Sóstenes em sua vida. Esses precisam desesperadamente do Evangelho Salvador de Cristo Jesus, como todos nós precisamos. Mas não vamos achar que Deus só vai salvar aqueles que não apresentam oposição, aqueles que pacificamente acatam a nossa palavra. Deus milagrosamente vai cumprir os seus propósitos. Milagrosamente Ele vai segurar na nossa mão. Milagrosamente Ele vai fazer com que nós atravessemos as dificuldades.
milagrosamente Ele vai fazer com que nós estejamos envolvidos no semear. E pela graça de Deus, pela sua misericórdia, é bem provável que Ele possa fazer com que nós vejamos os sóstenes da nossa vida convertidos e chamados de irmãos num determinado tempo. Que Deus nos abençoe, que abençoe esta igreja, que abençoe o nosso caminhar, que abençoe o nosso semear.